A frase de Max Guerin que pode mudar a sua carreira e o que ele me ensinou pessoalmente. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre Max Guerin, um nome que é referência no tema de gestão de pessoas e comportamento corporativo. Ele teve um quadro no Fantástico no passado chamado Chefe Secreto, e ele foi comentarista de vários programas de televisão e ele é reconhecido sobre esse tema, gestão de pessoas, comportamento corporativo. E eu tive a oportunidade de ter aula com ele no meu MBA, alguns anos atrás, no MBA em Negócios que eu fiz, e eu tive a oportunidade de poder conversar e aprender com ele sobre esses temas. E ele tem uma frase na capa do LinkedIn dele, que é extremamente poderosa e que eu entendo que cabe um vídeo sobre esse tema aqui. Ele diz o seguinte: o maior investimento que um profissional pode fazer é investir na sua carreira. E ele trouxe e a partir dessa frase, eu me lembrei dessa disciplina, dessa aula que eu tive com ele no meu MBA, e ele comentava no MBA que a cada 10 profissionais que entram no mercado de trabalho, 7 deles nunca vão crescer, ou seja, apenas 3 vão crescer. E a razão disso é que esses profissionais, eles precisam, esses que crescem, eles se destacam no seu desenvolvimento, no seu entrega de resultados, no seu comportamento e tudo mais, e fazendo com que eles cresçam profissionalmente. E aí eu tive a oportunidade de fazer a pergunta para ele: bom, mas e qual que é o caminho dentro de uma corporação que faz com que o profissional cresça? E ele trouxe uma resposta muito sábia. Ele disse: olha, não existe um caminho no qual você vai percorrer em que você vai ter a garantia do sucesso. Cada pessoa que atinge diferentes níveis dentro da organização, que crescem profissionalmente e crescem na sua carreira, eles percorreram um determinado caminho. Mas existem algumas coisas em comum. E ele comentou que a primeira delas é que as pessoas que se destacam tecnicamente dentro da sua área de atuação, elas normalmente crescem para um primeiro nível de liderança, que normalmente é um cargo de coordenação ou é um cargo de supervisão. A partir daquele momento, essa pessoa que se destacou tecnicamente e assumiu essa posição, o próximo passo dela é se desenvolver na área de gestão. Gestão de processos, gestão de pessoas, visão de negócios, visão estratégica e desenvolvimento comportamental e relacionamento interpessoal. E quando ele começou a falar sobre relacionamento interpessoal e desenvolvimento comportamental, ele trouxe um ponto que ele observou durante a atuação dele nas empresas, que existia um aspecto muito importante daquelas pessoas que se destacavam nesse aspecto, que é o saber ficar quieto. E aquilo me chamou a atenção durante a pós, por causa que o que ele estava querendo dizer com isso? Ele quis dizer que normalmente nas reuniões, principalmente nas reuniões das corporativas, nas reuniões onde existem diversos cargos e diversas pessoas dentro dessas reuniões, existem sempre aquelas pessoas que falam muito, que têm soluções para tudo, que têm respostas para tudo, mas que muitas vezes não entenderam nem as perguntas que estavam sendo feitas. E existe aquele perfil de pessoa que normalmente é mais quieto, mas que quando abre a boca para fala algo muito poderoso, muito sábio, e numa próxima reunião, essa pessoa, quando ela fala de novo, ela se destaca. Então ele chamava aquilo do saber ficar quieto. E ele também associava que as pessoas que falavam demais dentro das corporações eram aquele perfil de pessoas que sempre tinham soluções para as outras áreas, para os outros departamentos e para os problemas dos outros, mas nunca solucionava os seus próprios problemas ou os problemas do seu departamento ou o problema da sua área. Então ele destacava isso como um fator muito forte da questão do relacionamento comportamental e do relacionamento interpessoal. E ele trazia isso também para a própria questão no mundo corporativo, no que diz respeito às avaliações de desempenho. Ele mencionava que quando ele chegava nas empresas, a maioria das empresas destacava que eles valorizavam a gestão de pessoas, que as pessoas eram o principal ativo
da empresa, e quando ele iria confirmar, verificar isso, ele identificava que as empresas não faziam, por exemplo, avaliações de desempenho das suas equipes. Eles não conseguiriam dizer para as pessoas quais eram os pontos fortes, quais eram os pontos fracos e de que maneira, e se essa pessoa estava prestes a ser promovida ou se essa pessoa estava prestes a ser demitida, a ser desligada. Então que faltavam esses processos. E esse foi um ensinamento muito grande para mim, porque quando eu aprendi isso e quando eu tive minha primeira oportunidade de assumir uma posição de liderança, eu tinha na minha agenda toda sexta-feira, à 1 da tarde, eu iria fazer a avaliação de desempenho de uma pessoa da minha equipe. E foi muito interessante que ao longo dos anos, durante um ano eu conseguiria avaliar a mesma pessoa 2, 3 vezes por ano. E eu era muito objetivo, eu falava sobre se aquela pessoa estava batendo meta ou não estava batendo meta, e se ela estava se comportando bem ou não. E a partir disso ela montava um plano de desenvolvimento individual, então conhecido como PDI, e no próximo ciclo a gente voltava a conversar. E foi muito interessante que com o passar dos anos, antes de eu assumir uma outra posição, eu tinha o quadro de equipes, o meu quadro de funcionários, mais de 90% deles estavam aptos e preparados para receber promoções e para assumir posições de complexidade superior às quais elas estavam atingindo, graças a esse desenvolvimento das pessoas que eu consegui fazer através das avaliações de desempenho frequentes. E um aspecto que eu aprendi também com o Max e que eu aplicava na minha gestão era a avaliação de desempenho direta, ou seja, baseada em fatos e dados, fundamentada e não em achismos, comentários ou suposições, que é o que acontece muito, como por exemplo, existe a avaliação de desempenho chamada de avaliação 360, e a avaliação 360, o Max comentava que ela era um desastre dentro das empresas, por causa que é quando o gestor avalia o funcionário avalia o chefe, os colegas se avaliam e existe uma série de retaliações depois. É o chefe querendo se vingar do funcionário por causa que o funcionário falou mal do chefe, os colegas faziam a mesma coisa. Chegava a ser engraçado, dizia ele. E isso, de certa forma, não funciona, por causa que as pessoas têm muita dificuldade em ouvir a verdade. E no momento que as pessoas não conseguem ouvir a verdade, você precisa entender que quem avalia alguém é o chefe avaliando o funcionário, e não ao contrário. Embora que isso muitas vezes seja difícil, a responsabilidade da avaliação do chefe é do chefe dele e da empresa, e não o funcionário avaliar o chefe. Então isso causava muito problema. E ele trouxe um outro ensinamento também durante a pós, que ele dizia o seguinte, que uma das principais funções de um funcionário é ele fazer o chefe se sair bem com o chefe dele. E eu sei que muitas vezes é duro falar isso, por causa que existem uma série de problemas, relatos entre as relações de funcionário e chefe, mas lembre-se que você está na empresa porque existe um trabalho a ser feito e alguém precisa fazer esse trabalho. Você não está na empresa para ser um sucesso. Se você vier a ser um sucesso, isso é uma consequência, mas você não está ali para isso. E você está ali também para fazer com que o seu chefe se saia bem com o chefe dele. E por mais que isso seja duro, se existem problemas com o seu chefe, isso é o problema do chefe dele. Isso é o problema da empresa e não o seu. Por isso que é muito importante você cuidar da sua carreira e do seu desenvolvimento. Como, por exemplo, receber suas avaliações de desempenho. Como, por exemplo, o próprio Max Geringer ensinou isso durante essa aula na pós, é você avaliar, fazer muitas observações. Quem são as pessoas que estão sendo promovidas? E por que elas estão sendo promovidas e você não está sendo promovido? Quais resultados ela entrega? Como ela se veste, como ela caminha, como ela se comporta, como ela se posiciona? Quais são as metas que ela bate? Qual que é o contexto dessa pessoa que vem recebendo promoções ou das pessoas que vêm recebendo promoções que você pode trazer para si e você pode se comparar para ver quais são os pontos que você tem que desenvolver para que você futuramente também possa receber essas promoções. E isso foi um ensinamento muito grande que eu tive nessa minha experiência com ele. E porque no final do dia ele encerrou a aula da pós com uma frase muito poderosa e que eu carrego para mim até hoje. O emprego ele é da empresa, mas a carreira
é sua e é sua responsabilidade desenvolver a sua carreira. E se você quiser desenvolver a sua carreira ou aprender comigo como foi a minha jornada, como que eu saí de um nível operacional alguns anos atrás e eu assumi de uma posição de gestão internacional de uma empresa aqui dos Estados Unidos, quais foram os caminhos que eu percorri, o que eu aprendi, o que eu tive que mudar, o que eu tive que desenvolver para poder chegar onde eu cheguei e eu poder ter a oportunidade de compartilhar isso com você, toque aqui no link da descrição desse vídeo que eu terei o maior prazer em poder fazer uma conversa gratuita com você sobre esse tema. Obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.